Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, a nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Vocês estão percebendo que não tem slide. Só que, como a gente tinha combinado com a gente fazer alguns exercícios do que a gente viu semana passada, a gente já fez alguns do Enem. E a gente falou que essa semana a gente iria fazer mais. Mudamos os planos. A gente vai seguir um pouco com a teoria e os exemplos, tá? A gente vai entrar em associação de resistores, a gente vai ver circuito, importantíssimo para o Enem. Aí eu vou jogar uma lista na plataforma, além dos alguns exercícios que eu vou fazer aqui. Mas estava programado para a gente terminar semana passada. Porque eu acredito que com a aula de semana passada e com a aula de hoje, a gente já vai conseguir fazer bastante exercício, tá bom? Antes de tudo, como a nossa aula hoje é de associação de resistores, eu queria falar com vocês que a gente vai fazer uma revisão do que a gente já viu. O que a gente já viu de eletrodinâmica. Vamos lá, a gente conseguiu ver intensidade da corrente elétrica, que é igual a carga sobre o intervalo de tempo. Lembrando que a minha unidade da corrente em ampere, tá? Só que a minha carga, a gente já viu que ela vai estar em coulomb e o tempo vai ter que estar em segundos. Por que eu tô falando sobre isso com vocês? Gente, qualquer vestibular gosta de complicar a vida de vocês, tá? Ele pode te dar o tempo em minutos, pode te dar o tempo em horas, pode te dar o tempo em outras unidades e você ter que converter. Eu sempre estou chamando a atenção de vocês quanto ao sentido da corrente. Vamos lá. A gente já falou que os elétrons, eles passam da região de menor potencial elétrico, que a gente fala que é o polo negativo, e vai para a região de maior potencial elétrico, que é o polo positivo, tá? Só que aí a gente adota o sentido convencional, a gente vai usar o sentido oposto. Eu até fiz um desenho semana passada, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos lá. Eu desenhei um tubo com fluxo de elétrons. Eu falei o que com vocês? Eu falei que dentro de um tubo, eu dei o tubo como exemplo, tá? Mas pode ser um tubo, pode ser um fio, tá? Tem uma região, a região dentro desse tubo, que a gente tem um movimento um movimento completamente desalinhado desses elétrons, tá? E quando a gente coloca esse tubo, a gente liga os terminais dele a uma fonte de tensão, aí vamos lá, fonte de tensão. O que pode ser a minha fonte de tensão? Pode ser uma bateria, tá bom? Pode ser uma pilha. Tudo isso pode ser uma fonte de tensão. O que a gente mais vai ver na prova do Enem da UERJ é a bateria e pilha, tá bom? Que tem os polos positivos e negativos.
tá? Quando a gente coloca ele ligado a uma tensão, o que vai acontecer? A gente vai ter um movimento ordenado desses elétrons, tá bom? Olha, eu não sei se aqui vai dar para eu desenhar, mas eu coloquei no slide um circuito. Isso daqui representa o circuito. Essa parte aqui é o que a gente representa a fonte de tensão. Aqui a gente ligou uma bateria ou uma pilha, mas eu vou deixar a bateria. Esse polo aqui é o polo negativo, o menor vai ser o negativo. Esse daqui vai ser o polo positivo. Aí o que a gente falou? Vou colocar outra cor para representar a corrente. Aqui. Os elétrons têm esse fluxo aqui, né? Saindo do polo negativo para o polo positivo. Esse é o sentido real. Porém, nos nossos exercícios, a gente vai adotar o sentido convencional, que é o sentido contrário. Tá? A corrente sai daqui, passa e sai pelo polo negativo. Tá bom? Outra coisa que a gente falou para a gente relembrar. Primeira lei de Ohm. Tá? Vai valer para todos os circuitos, os tipos de circuitos que a gente for ver. Qual foi a primeira lei de Ohm? Vamos lá. Lembrando, gente, que a gente falou só da primeira. A gente não vai ver a segunda ainda, tá bom? Vou colocar aqui só a fórmula. Vamos lá. U igual a RI. O que isso está querendo me dizer? Primeiro, U representa a tensão, a unidade em volts, vocês têm que saber isso. R, resistência, tá? E a nossa corrente elétrica. A nossa resistência vai ser medida em ohm, tá? Só que a primeira lei de Ohm fala que para um resistor ômico, tá? O que é um resistor ômico, tá? Essa lei vai valer para todos eles, ok? Qualquer tipo de resistor ômico, essa lei vai estar valendo, não vai fugir, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar a minha resistência e isolar e achar U sobre I. Tá bom? Até aqui tá tranquilo para vocês? Essa revisão que a gente fez? Aqui tá tranquilo? Qualquer coisa vocês podem me falar que eu vejo aqui no chat. Tá? Lembrando que isso tudo eu já coloquei na plataforma, tá? E coloquei também os exercícios que a gente fez. Não está com a resolução, porque a resolução está aqui na aula. Da semana passada. Mas lá, gente, tem alguns exercícios que não foram feitos. Mas com a aula de hoje vocês vão conseguir fazer. Tranquilo, né, gente? Então, continuando. Aí agora a gente vai estudar associação de resistores em série, tá? Em paralelo e uma associação mista para a gente poder estudar depois como que fica a questão de uma resistência interna, como a gente vai poder estudar gerador,
Porque, na verdade, os circuitos que caem no Enem, a maioria é de gerador. Então, só que para a gente poder entender o gerador, a gente precisa saber isso daqui. Vamos lá. A associação do meio sério, tá? O que vem ser uma associação de resistores em série? Olha só. Primeiro, vamos ver se vocês lembram o que é um resistor, né? Ele é representado assim. Que vocês falam que é cobrinha, mas não é cobrinha, tá? E lembrando que resistor é o objeto, tá bom? É o corpo. Porque no nosso dia a dia, a gente costuma sempre associar, a gente costuma falar que resistor e resistência são sinônimos, mas não são, tá? No dia a dia, você fala isso, tá tranquilo. Mas para a prova de vocês, vocês têm que ter esse entendimento para saber essa diferença, tá? Para não confundir isso. O resistor, gente, ele é representado assim. Ou então, vocês vão ver, e eu também vou fazer aqui hoje, vocês vão ver assim, ó. Onde esses dois pontos aqui vai representar a DDP, tá bom? O ponto A e o ponto B, o potencial no ponto A e o potencial no ponto B, tá bom? Pode ser assim ou assim, não faz diferença. Se vocês quiserem copiar desse jeito ou desse jeito, fica a critério de vocês, tá? Agora, o que vem ser uma resistência em série? A resistência em série, gravem isso, vai ser quando você tiver um único caminho para passar a corrente elétrica. Como assim, professora? Vou desenhar aqui para vocês como que vocês vão saber quando vê um circuito, ver que um resistor está em série com o outro. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Aqui, ó, tá o meu resistor 1 e aqui chama o resistor 2. Vamos lá. A corrente, ela passa entrando no potencial e saindo no outro, tá? Faz de conta que isso daqui, gente, é um fio. Essas partes aqui, ó, é um fio. Eu coloquei cada resistor numa parte do fio. Nesse caso, eu coloquei 2. Poderia ter colocado mais? Sim. Tá bom? Entrou aqui pelo ponto A, passou. Aqui vai passar também pelo resistor 2, até chegar aqui e sair. Teve outro lugar para a corrente passar? Teve uma outra passagem para ela? Teve outra opção de caminho? Não, não teve. Ou seja, então isso quer dizer que eu tenho uma associação de resistores, eu tenho vários resistores, pode ser 2, 3, 4, quantos tiverem, e a corrente ela só teve uma opção de caminho, tá bom? Isso significa resistor em série, tá? Ou seja, vou colocar de outra cor aqui, ó, para diferenciar a corrente. A corrente passa aqui, tá? A corrente que passa no resistor 1, ela passa no resistor 2 e sai aqui. Ou seja, veja o que eu quero falar para vocês. A corrente 1 é igual à corrente que passa no 2, tá?
Relembrando, associações série, a corrente ela só tem uma opção de caminho para passar. E a corrente que passa no resistor 1 é a corrente que passa no resistor 2, tá? E a DDP, professora, como que funciona? Olha só. A DDP... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o elétron está passando aqui em cada resistor, dependendo do valor do resistor, o que vai acontecer? Ele pode perder mais ou menos energia em relação ao outro. Só que o que acontece? Se ele... o elétron está passando aqui. Ele vai perder uma certa energia, certo? Quanto que vai perder, por enquanto isso não importa pra gente, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que a gente falou que o potencial elétrico nas outras aulas, a gente falou o quê? Na verdade, energia, né? Que era o potencial por carga, né? Ou seja, se ele está perdendo uma energia aqui, ele tem um potencial, vai ter um... E aqui também, ou seja, a DDP em cada resistor não vai ser a mesma, tá bom? Ou seja, o resistor 1 tem a DDP 1. Lembrando, DDP a gente representa com a letra U. Em alguns livros vocês vão ver V, tá bom? Mas não tem problema. Eu sugiro que vocês se acostumem com o U, porque é o que aparece nas provas. O resistor 2 vai ter a DDP dele, tá bom? E o U total, professora? O U total vai ser o 1 mais o valor do 2. Tranquilo? Ficou essa parte? Agora eu vou fazer um desenho aqui diferente, só que eu vou colocar a fonte de tensão, que é uma bateria. A gente ainda está na associação de resistores em série, olha só. E vou colocar Vou colocar 3 resistores agora. Vamos lá, a gente tem R1, R2 e R3. A gente vai ligar essa associação a uma bateria que tem um polo positivo e tem um polo negativo, tá? Vou colocar aqui, ó, é uma bateria. Olha só, a corrente é bem, sentido convencional, tá bom? A gente vai usar assim, tá? A bateria, ela fornece uma DDP, tá bom? A gente vai supor que essa bateria, ela fornece 15 volts, tá bom? Tá, mas aí eu quero saber quanto que é a DDP em cada um. A gente tem como calcular a DDP em cada um? Tem como? Primeira lei de Ohm, gente. U igual a RI. Só que aí eu preciso saber a resistência do 1, a resistência do 2 e a resistência do 3, tá bom? E a corrente que vai estar entrando. Mas se for o contrário, se ele me falar a resistência de R1, a resistência de... Não, o 1. Se ele me falar o U de 1, o U de 2 e o U de 3, eu tenho como saber a DDP total que é fornecida para esse circuito? Tem, que é somando cada um, tá bom?
Tranquilo? Vou esperar eles me responderem, porque para eu fazer um exemplo, eu preciso ter entendido isso. Sim, né? Tranquilo. Então, vou apagar aqui e vou fazer um exemplo agora com vocês. Vou desenhar aqui, tá? Aguardem um instante. Pergunta. Professora, eu posso pegar esses 3 resistores, ou 2 resistores, que estão em série, e substituir apenas por um que vai ter o mesmo efeito? Posso. Isso a gente chama de resistência equivalente, tá bom? Mas como que a gente calcula a resistência equivalente? Olha só, a gente vai ter uma associação em série, paralela e mista, tá bom? A mista é uma mistura da em série com em paralelo, tá bom? Para associação em série, a gente vai ter uma forma de calcular, e para associação em paralelo, a gente vai ter outra forma, tá bom? Primeiro de tudo, toda vez que perguntar de resistência equivalente na prova de vocês, vocês vão ter que olhar a parte que está em série. Já adianto para vocês que na prova de vocês sempre vai ter circuito que vai ter associação mista, tá bom? Aí vocês vão ter que olhar o seguinte e falar, calma aí, deixa eu ver se aqui está em série e deixa eu ver se está ou se está em paralelo. Por quê? Tem 2 formas para a gente fazer isso, tá? Adianto para vocês que sempre vai ter alguma coisa para perguntar também sobre a nossa resistência equivalente. Aí vamos lá. Ele quer saber a nossa resistência equivalente. A resistência equivalente é a gente substituir um por esses 3 que vai ter o mesmo efeito, vai ser como? Somando cada resistor. R1, R2, mais R3 e quanto tiver, tá bom? Em série, não se esqueça, tá bom? Nesse caso, nós temos 3 resistores. O primeiro é 10, o segundo 20 e o segundo 30. Vamos lá. Então, a minha resistência equivalente vai ser igual a 10 mais 20 mais 30. A minha resistência equivalente vai ser 30 mais 20, 50, mais 10, 60. 60. Mas aí qual vai ser a unidade, professora? Gente, REC, a resistência equivalente é a mesma coisa que resistência. A diferença é que eu estou substituindo um por todos esses. A unidade vai ser a mesma. Conseguiram entender isso daqui? Vocês podem perceber que foi um cálculo muito simples que foi feito. Muito simples mesmo. Foi.
Eu vou pegar essa parte aqui, porque a questão, na verdade, olha, é só isso. Mas eu aproveitei essa questão para a gente trabalhar e dar uma explorada nela. Quem vai fazer a prova da UERJ, gente, foca nisso daqui. Mas foca mesmo, com vontade. Porque o primeiro exame de qualificação da UERJ sempre tem uma questãozinha te perguntando de resistores. Sempre tem. Vou dar uma melhorada nessa questão. Para a gente poder explorar bastante ela. Eu vou ligar esse circuito. A uma bateria que fornece 120 volts. Vou colocar só assim, para vocês saberem que é o que está fornecendo a bateria, tá bom? 120 volts. Então, vamos lá. Resistor 1 é 10. Eu só estou repetindo o resistor, tá? 20 e 30. Eu quero saber agora a corrente que vai passar por esse circuito. O que eu posso aplicar aqui? O que eu posso aplicar aqui que eu vou conseguir achar essa corrente? Vamos lá. A gente falou no início da aula sobre a primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? U é igual a RI. Só que, gente, tenha calma quando forem aplicar isso. Por quê? Você tem como achar pela corrente total e depois, quando a gente for ver em associação em paralelo, já vai ser diferente. Quando pedir para calcular em cada resistor, você vai ter que ter um certo cuidado, tá bom? Aqui, como está em série, vamos lá, ele pede a corrente que vai passar pelo circuito. A corrente que vai passar aqui, ó. Que sai daqui e passa em cada resistor. A gente já achou a nossa resistência equivalente, que é 60, tá bom? E a corrente total que vai entrar é o que a gente quer saber. Isso daqui, o que vai entrar aqui, vai ser a DDP, a fonte de tensão que é fornecida para esse circuito, tá bom? Que é 120 volts. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou melhorar essa questão ainda mais, que a gente vai poder calcular a DDP aqui, a DDP aqui e a DDP aqui. Como, professora, que você vai poder fazer isso? Por quê? Eu vou ter o valor da resistência de cada resistor e eu vou ter agora o valor da corrente. Que a corrente, quando está em série, é a mesma que passa aqui, e a mesma que passa aqui, e a mesma que passa aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos fazer? Como eu já falei, a gente vai usar a primeira lei de Ohm, U igual a RI. Vamos lá. U é igual a 120 igual a resistência equivalente, que é 60 vezes I. Foi? Agora, gente, eu vou só isolar aqui, tá? I é igual a 120 dividido por 60. Vou cortar o zero, tá bom? Então, eu vou ter aqui I, 12 dividido por 6, 2. É igual a 2 ampere, tá bom?
Não esqueçam da unidade. Até aqui foi tranquilo? Camille, desculpa, eu não tinha visto que você tinha falado quando eu perguntei da lei da aplicação. Acertou, tá ótimo. Tranquilo para todo mundo? Vou apagar aqui, porque eu quero agora que... A questão ela não pediu isso, mas eu achei interessante a gente trabalhar isso daqui. Principalmente para quem vai fazer o ERG. Vamos lá. Faz de conta que a questão me pediu. Atenção no resistor 1, do 2 e no 3. O que a gente usa? U é igual a R1 vezes I. No 2, R2 vezes a corrente, tá bom? Eu não estou colocando I1 e 2 porque a corrente é a mesma nos resistores. O 3 vai ser igual a R3 vezes I, tá bom? É essa a diferença que eu quero que vocês percebam. Que quando for associação em série, a corrente é a mesma, que vai passar em todos os resistores. Porém, a DDP em cada um vai ser diferente. Se eu tiver, professora, a corrente que está passando e o valor de cada resistor, eu consigo calcular a resistência, a DDP em cada um deles? Consigo, claro que eu consigo. Agora vamos lá. U igual a R1. Vou colocar os cálculos em cores diferentes. R1 é igual a 10. E o valor da corrente é igual a 2. Então, vai ser 20 volts. Não se esqueçam, tá? Agora a gente vai fazer o U2. U2. O resistor 2, que é igual a 20, vezes o valor da corrente, que é a mesma. Que é igual a 40 volts, tá bom? Agora o 3, né? Vamos lá, o valor do resistor 3 deu 30. Igual, calma aí, desculpa. Vezes o valor da corrente, que é 2. Que é igual a 60. Vou melhorar aqui para poder colocar junto. Então, gente, foi. Tô vendo aqui o comentário de vocês agora. Se vocês quiserem tirar a prova real, o bom da física, quando a gente faz algumas questões, é essa. Quando você faz alguns cálculos, sempre vou falar para vocês quando a gente pode tirar a prova real. Nesse caso, o que eu falei? A DDP total foi fornecida por circuito foi 120. Tá? Se você quer saber se você fez isso daqui certo, você soma. Para ver se vai dar isso daqui, ó. 60 com 40 deu 100, mais 20 deu 120, tá?
Sempre que vocês quiserem tirar essa prova, vocês podem fazer isso. Tá ok? Foi? Deixa eu ver a hora aqui. Tá tranquilo, né, gente? Vocês estão gostando dessa parte da física? De estudar eletricidade, eletrodinâmica, corrente? Ana Luísa. Não, Ana Luísa, eu vou dar hoje, tá? Semana passada, a gente fez uma introdução. Como é que chama? Desculpa, gente, mas o tempo de fala tá não tão ruim. Muitas vezes depois da aula. Então eu tenho que hidratar bastante minha garganta. Olha só, Ana Luísa, não dei, tá bom? Deixa eu falar uma coisa. Semana passada a gente fez uma introdução. A gente falou do fluxo, do que é uma corrente elétrica. A gente diferenciou resistor de resistência. Mas o que a gente ensinou a calcular intensidade da corrente elétrica, tá? Mas se você tiver. Mas você está entendendo bem a aula de hoje? Sim, pode deixar. Eu vou deixar sim bastante exercícios para vocês, tá bom? Na plataforma, como eu coloquei os slides de semana passada, eu tenho alguns exercícios ali que ainda precisam ser feitos com aquela matéria mesmo que eu já dei. De energia, consumo de energia, essas coisas, tá? Aí hoje já vou ter que dar outra lista para vocês fixarem bastante essa parte, tá? Eu gosto dessa parte. Que bom, Vitória. Porque na minha época eu não gostava, tá bom? Na minha época era a parte de física que eu odiava. Mas que hoje também eu adoro. Vou apagar que agora a gente vai ver essa sessão em paralelo. Vamos lá, professor. O que é uma associação em paralelo? A gente vai ter uma associação de mais de um resistor, né? Só que em paralelo a gente vai observar o seguinte, que para a corrente passar, a gente vai ter mais de um caminho, tá bom? Exemplo, toda vez que vocês verem paralelo, vocês pensem o seguinte assim, pensa aqui na professora de vocês. Para eu poder vir para Nova Iguaçu, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de vir pela Dutra ou de vir por dentro, tá? Mas qual que eu faço? Eu venho por dentro. Mas eu tenho qual caminho? Eu tenho dois. Eu tenho dois caminhos que eu posso fazer, tá bom? Esse é uma associação em paralelo de resistores. Eu tenho vários caminhos para a corrente passar. Eu tenho várias opções para a corrente passar. Não importa qual que vai ser, mas ela tem mais de um caminho para ela passar, tá bom? A gente vai ver isso, a gente vai dar uma explorada nesse tipo de circuito. Deixa eu desenhar aqui para vocês.
Vamos lá, uma associação em paralelo. Eu tenho mais de um caminho para a corrente passar, tá? Aí vamos lá, a corrente está saindo aqui. A corrente ela está entrando aqui, tá? Ela está entrando aqui. Agora, quando ela chega aqui, o que vai acontecer? Ela pode vir aqui e passar pelo resistor 1. Ela pode passar direto aqui pelo resistor 2. E ela pode ir aqui e passar pelo resistor 3. Tá bom? Ou seja, você vai ter a corrente que passa no 1. Você vai ter a corrente que passa no 2. E a corrente que passa no 3. Ok? Ah, professora, então você está me dizendo que ela vai sair aqui depois? Vai. Então, você está querendo me falar que a corrente total vai ser igual I1 mais I2. Vou escrever embaixo, tá? Você está querendo me falar, então, que a corrente total vai ser I1 mais I2 mais I3? Sim, é exatamente isso. Ah, professora, então, para mim saber a corrente em cada um, eu vou pegar a corrente total e vou dividir por 3? Cuidado, isso vai estar errado. Por que eu estou falando que isso vai estar errado? Vamos lá. Se cada resistor tem um valor, não faz sentido isso que vocês estão falando, tá bom? A corrente, gente, ela também vai depender desse valor do resistor. Vamos lá, olha só, exemplo. Aqui, ó, U igual a RI. Se aqui o resistor for 10, se aqui o resistor for 3, se aqui o resistor for 4, claro que na hora de multiplicar não vai dar um valor diferente aqui. Se eu isolar a corrente e fazer assim, ó, cada valor que eu colocar aqui vai fazer a corrente ficar diferente, tá bom? Ah, professora, mas eu vi que tem uma 6 que quando os resistores forem iguais? Sim, realmente tem esse macete, mas falou tudo para quando os resistores forem iguais, tá bom? Aí a gente vai ver isso também. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Essa parte aqui da corrente que a gente já conseguiu explorar é o seguinte: a corrente total vai ser igual à corrente que passa pelo 1, que passa pelo 2 e que passa pelo 3. Professor, e se eu tivesse mais um resistor, você também ia ter que somar mais a corrente que passa nele, tá bom? Agora a gente vai falar da DDP. Vamos lá. Olha só, todo circuito, se tem uma parte no circuito que não tem resistor, a DDP vai ser a mesma. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto, tem algum resistor? Não. Então, aqui é A. Aqui, tem algum resistor aqui? Entre esse ponto e esse ponto? Não tem. Então, também vai ser A. Aqui, tem um resistor entre esse e esse? Não. Aqui, tem algum resistor entre esse e esse ponto? Não. Então, vai ser B. Aqui também vai ser B e aqui vai ser B. Ou seja, todos os resistores estão ligados a uma mesma fonte de DP, tá bom? Ah, professora, você está querendo me falar então que a tensão, a minha DDP, a minha voltagem, que é tudo a mesma coisa, vai em cada resistor, vai ser a mesma? Sim, vai ser a mesma, tá bom? Vou colocar aqui para vocês.
Tranquilo? Posso fazer um exemplo? Ah, deixa eu falar. Antes de eu fazer um exemplo. Professora, aqui eu também posso substituir todo esse circuito por um apenas? Posso. O que eu falo, o que eu chamo nesse caso? É a minha resistência equivalente. Só que aqui a gente calcula diferente, tá bom? É um REC. REC é a minha resistência equivalente, igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e quantos resistores tiver, tá bom? Posso fazer um exemplo agora? Vou fazer um exemplo aqui, vou armar o circuito aqui, tá bom? E aí eu resolvo nessa parte aqui do par. Deixa eu ver se são 2 resistores. São 3. Vamos lá. Vou apagar aqui, tá, gente? Vamos lá. Você vai ter um circuito, esse exemplo, com 3 resistores, R1, R2 e R3, tá bom? E cada resistor tem o seu valor. E nesse caso eu coloquei todos os resistores iguais, tá bom? E a questão, ela me pede a resistência equivalente. Primeira coisa que a gente vai fazer. Resistência equivalente. Vamos lá, como que eu uso a resistência equivalente? Como que eu calculo essa resistência equivalente? Tá aqui, tá bom? Vamos lá. 1 igual a REC igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Tá? Continuando, 1 sobre REC igual
3, os denominadores são todos iguais. 3 sobre 30. Vou apenas multiplicar cruzado. Vamos lá. 30 vezes 1, 30, igual 3 vezes REC, vai me dar 3 REC. Tá bom? Vou só isolar REC agora, gente. Olha só. REC vai ser igual 30 dividido por 3. Então, a minha REC vai ser 10. Vou colocar a unidade aqui do lado. Ó. 10 Ω. Nesse caso aqui, eu usei a forma geral. Mas tem um macete quando todos os resistores forem iguais? Tem. Qual é? A minha REC, vou colocar aqui do lado. Gente, esse aqui é só para quando todos os resistores forem iguais. Que vai ser o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Tá bom? Isso daqui na prova ajuda vocês a economizarem tempo. Lembrando que é só para quando for assim, ó. Tiver os 3 resistores com o mesmo valor. Tá? Deixa eu ver o que a gente pode pedir mais aqui. Vou colocar um dado aqui, que a fonte de DDP, a fonte de voltagem, é de 12 volts, tá bom? E eu quero saber a corrente que vai passar nesse circuito. Professora, a corrente que vai passar no circuito e a corrente que vai passar em cada um. Olha só, gente, a corrente que vai passar em cada um, vocês vão poder fazer o seguinte. Como o em paralelo em cada resistor vai ser igual, vocês podem fazer lá igual eu fiz em série, aplicar a lei de Ohm para cada resistor, tá bom? Nesse caso aqui eu estou fazendo a corrente total, a corrente que está entrando no circuito. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá, lei de Ohm, né? Gente, dá um print na tela que eu vou apagar aqui, tá bom? E fazer essa parte da corrente. Assim, vou colocar aqui embaixo então para você. Não só para você, né? Para todo mundo. É o valor da resistência sobre N. N vai ser o número de resistores que tem em paralelo no circuito, tá? A corrente, vamos lá. Como que a gente vai calcular a corrente? Lei de Ohm, gente. U igual a R vezes I. Corrente. Aí vamos lá. A gente quer a corrente, então a gente isola a corrente. I vai ser igual a U sobre R. I vai ser igual. U é 12 sobre 30, tá bom? Professora, posso simplificar? Posso deixar assim? Deixo em forma de fração ou não deixo? Um detalhe importante. Caímos na pegadinha. Vamos lá. A minha corrente que eu quero calcular é a total ou em cada resistor?
total, certo? Então, a minha resistência que vai entrar ali vai ser qual? A minha resistência equivalente, tá bom? Que no caso é 10 que a gente já achou, mas eu apaguei aqui, mas é 10, tá bom? Vocês podem deixar assim, em fração, ou vocês podem ir simplificando, tá bom? Ou vocês podem fazer o resultado, podem fazer a conta normal. Nesse caso aqui, I, vou colocar embaixo. I vai ser igual a 12 dividido por 10, só andar para a vírgula, uma casa para a esquerda, quando você divide por 10. Que vai ser 1,2 ampere. Foi. Vocês percebem como que a gente pode errar de bobeira? Quando a gente fala de corrente total, a gente está falando que a gente vai ter que colocar nessa resistência o valor da minha REC. Agora, se eu estivesse falando de uma corrente que passa aqui, ou que passa aqui, ou que passa aqui, a gente vai ter que usar a resistência desse e a DDP dele. Que, por acaso, em paralelo, a DDP é a mesma em todos, tá bom? Menos corrente e resistência. Foi, gente? Em paralelo, tá bom? Tamires, o U vai ser igual em todos os resistores somente na associação em paralelo. A corrente não. A corrente que entra é igual à corrente que sai. Porém, quando ela passa em cada resistor é diferente. Vamos lá, Priscila, o que você não entendeu? Sim, mas qual foi a parte aqui específica que você não entendeu? É preciso que vocês falem. Vamos lá, revisãozinha. Em série, quando for a associação em série, você anota isso que eu tô falando. Você só tem um caminho para a corrente passar, tá bom? A corrente que passa na associação em série vai ser a mesma para todos os resistores. Porém, a DDP, a tensão em voltagem, vai ser diferente em cada resistor, tá bom? Agora vamos para a associação em paralelo. Em paralelo, a minha corrente que entra e sai vai ser a mesma. Só que quando ela entra, ela encontra 3 caminhos para passar. Ou seja, aqui vai ter um valor, aqui vai ter outro valor e aqui outro. Tá bom? Não cai na pegadinha de falar assim, então minha corrente total vou dividir por 3 e acho em cada um. Não, porque se o valor do resistor for diferente, você vai achar o valor da corrente diferente. Tudo bem? Priscila, eu tô te aguardando, tá? Gente, vou apagar aqui porque agora a gente vai ver associação mista. A gente ainda tem bastante tempo. Tamires, sua dúvida foi tirada? Tá bom, Priscila. As fórmulas eu já dei, qual que é em cada uma, tá bom?
Já falei como. Só que, para saber os números, a questão te dá, tá bom? O valor do resistor, a corrente te dá, a questão ela vai te dar. Igual eu dei aqui, eu trabalhei com exemplos. Eu já forneci esses números para vocês. A conta, você tem que saber que R representa resistência, o resistor. A unidade em V, volts, vai ser a tensão, tá bom? E é a corrente, que é a unidade em ampere, tá bom? Isso tudo, gente, está no slide passado. Eu coloquei lá todos os códigos, o que quer dizer cada letrinha que está aqui, tá bom? Foi? Então, vou apagar aqui, tá? Vamos lá, associação mista. Gente, o que é uma associação mista? Eu vou ter uma mistura, né? De associação em série com associação em resistores. E a gente vai ver agora como a gente vai conseguir diferenciar isso. Eu vou desenhar aqui um circuito. Vamos lá. Tem o resistor 1, 2 e 3, tá bom? A minha corrente, ela sai aqui, passa pelo resistor 1. Agora, quando ela chega aqui, ela encontra um caminho, que ela vai para o resistor 2, e ela encontra esse outro caminho, que ela vai para o resistor 3. Ou seja, chegou aqui, ela encontrou dois caminhos. Ou seja, prestem bem atenção. Esse ponto aqui que ela encontra dois caminhos para fazer, os resistores que estão após esse ponto são os resistores que estão em paralelo. Como assim, professora? O R2 e o R3 estão em paralelo? Sim, porque foi neles que a corrente se dividiu, tá bom? A corrente passou aqui, chegou aqui, veio a corrente para cá e veio a corrente para cá, tá bom? Professora, eu tenho como calcular a resistência equivalente aqui? Tenho. Vamos lá, olha só.
resistência equivalente. Eu quero substituir o R2 e o R3 apenas por 1. Para eu achar a resistência equivalente entre eles, vai ser 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Achei o valor da resistência equivalente. Vamos chamar de Rx, porque o valor que eu não sei, tá bom? Eu vou substituir o R3 e o R2 apenas por 1. Como que vai ficar o meu circuito depois que eu substituir esses dois por 1? Vamos lá. E esses dois aqui que eu vou substituir por 1, que eu chamei a resistência equivalente deles de Rx. Agora o meu circuito mudou. Agora o meu circuito está em série. Aí, como que eu acho a resistência equivalente desse circuito agora, que está em série? Vai ser igual a R1 mais R2. Eu falei, quando está em série, a resistência é igual a R1 mais R2. Conseguiram compreender o exemplo? O R1 não entra na conta? Não. Por que não vai entrar na conta o R1? Porque eu quero substituir apenas o R2 e o R3, porque só eles dois estão em paralelo, tá bom? Então, mais uma coisa para você prestar atenção. Quando você for colocar na fórmula, você quer prestar atenção qual que está em paralelo. Já que aqui é o R2 e o R3, aqui você só pode colocar R2 e R3, tá bom? Respondido, Ana Luísa? Então, vai ter a gente fazer mais um exemplo, tá? Eu vou apagar esse circuito aqui, que eu vou desenhar ele de outra forma. Que é uma forma que vocês veem e vocês acabam se confundindo. Ana Luísa, isso que você falou foi importante. Tipo, o R1 não vai entrar? Não, nesse caso ele não entrou porque a gente queria ver quem estava em paralelo primeiro. Inclusive, essa dica é importante. No circuito, vê quem está em paralelo primeiro, tá? Vamos lá. Não colocou os valores ainda. Faz de conta que isso aqui é um fio. Tem um feio, não? Tem um fone. Olha só, faz de conta que isso aqui é um fio. Se eu pegar o fio e eu resolver dobrar ele, ele vai ficar assim, tá bom? Igual tá aqui.
Aí vamos lá, a corrente entrou aqui, passou pelo resistor 1, dobrei o fio. Isso aqui não quer dizer que vai estar em paralelo nessa parte, tá bom? Eu só dobrei o fio. A corrente ainda está com um único caminho para passar. Cheguei nesse ponto aqui, a corrente ela já tem dois caminhos para passar. Porque ela vai encontrar o resistor 2 e aqui ainda vai ter o resistor 3. Ou seja, o resistor 3 e o resistor 2 estão em paralelo, porque tem duas passagens para a corrente, tá bom? Não se enganem com isso, o R1 não está em paralelo com o R2 e nem com o R3. Só o paralelo que está aqui é R2 e R3. Vai achar R3 e R2 e depois vai somar com R e R4. Sim, exatamente. Vamos lá, olha só. A regra equivalente. Vamos fazer primeiro R2 e R3, que está em paralelo. Igual 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Não sei o valor que vai dar. Vou chamar de Lx, tá bom? Ou seja, substituir esses dois por 1. Quando eu substituir esses dois por 1, meu circuito vai ficar assim, ó. Vou ter o R1, vou ter o Rx e o R4, tá bom? Agora sim, você tem um circuito que está tudo em série. R1, Rx e R4, tá bom? Lembrando que isso daqui eu só dobrei o fio, tá bom? Pai, pega qualquer coisa que tiver na sua casa, um fone, e dobra ele para você ver isso, tá bom? Você vai conseguir entender melhor isso daqui. Ou seja, então a minha resistência equivalente desse circuito aqui, no final, vou apagar aqui, tá? Ele está todo em série. R1 com Rx e R4. Então a minha REC vai ser R1 mais Rx mais R4. Foi, gente. Finalizamos aqui, tá? Dei os exemplos todos que tinham que ser dados. Me falem, por favor, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, porque a associação mista é mais complicada. Gostou? Gente, mais alguém? Alguma dúvida? Vou encerrar por aqui então, tá? Mas e se fosse para achar o V ou o I? Tá, Miri, vamos lá. Primeiro, você tem que ver se pediu para achar a corrente de cada resistor, tá bom? Se for em paralelo, você sabe que a corrente vai ser diferente em cada resistor. O em paralelo, você sabe que vai ser o mesmo em cada resistor. Se for em série, você vai ter que olhar se está pedindo o total ou o em cada resistor, porque vai ser diferente. Tá bom? Tirei sua dúvida? Ok, então. Tá? Qual a diferença entre essa e a anterior? Porque nessa somou tudo e na anterior só paralelo. Gente, vamos lá. Associação início, o que eu falei no início? É uma mistura. Você vai ter resistores em série e resistores em paralelo. Nesse caso, a gente tinha dois resistores em paralelo, tá bom? E quando eu substituir esses dois apenas por um,
ficou apenas um resistor no lugar dele. Então, ele ficou em série com os outros dois que tinham. A corrente ela passou a ter só uma passagem, só uma opção de caminho. Quando é resistor em série, a minha REC, a minha resistência equivalente, eu tenho que somar tudo, tá bom? Eu coloquei a formulinha no início da aula. Tirei sua dúvida, Priscila? Tá bom, então, gente. Encerramos por hoje. Essa parte de associação à teoria já acabou, tá? Agora vai ser só exercícios para a gente poder entrar em geradores e receptores, tá bom? Um beijo para vocês e bons estudos, tá?